Atos capítulo 4. Nós estamos nos primórdios da igreja primitiva. Eu li com você hoje na leitura inicial o capítulo 3. O episódio onde o apóstolo Pedro, ele olha para aquele paralítico e ele ordena em nome de Jesus que ele ande. A partir disso, Pedro, diante do alvoroço e da reunião das pessoas ali no pórtico de Salomão, no templo, Pedro prega para eles a palavra. E agora nós vamos ver o desenrolar disso. Quando os líderes religiosos, os sacerdotes, aqueles homens ali que lideravam o templo, o culto, eles veem a pregação ousada de Pedro, eles vêm ver o que está acontecendo. E é essa leitura que nós vamos fazer no capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, o nome de uma pessoa na história pode ser até admirável, mas somente o nome de Jesus é e será incomparável. Nunca um nome foi tão proclamado, mas ao mesmo tempo tão perseguido quanto o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é incomparável, porque a Bíblia nos diz que o seu nome é mais excelente do que o nome de todos os anjos no céu. Por isso os anjos dos céus o adoram. Hebreus capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus, ele não é só mais excelente do que o nome dos anjos, mas ele é mais elevado do que todos os nomes que existem, seja no céu, na terra ou no inferno. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, meus irmãos, ele não é só mais excelente do que o nome dos anjos, ele não é só mais um nome elevado, mais elevado do que todos os nomes que existem, mas ele é mais poderoso do que o nome de todos os seres espirituais, sejam anjos, sejam demônios, sejam potestades. E por isso, ao nome de Jesus, todos devem se curvar, devem a ele se sujeitar. A Bíblia diz em Efésios 1, 20 e 21, que o poder de Deus que se manifestou em Cristo, o ressuscitando dos mortos, foi o mesmo poder que o pôs à destra de Deus nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, dizia Paulo, mas também no vindouro. Ao ponto que ao nome de Jesus, Deus lhe sujeitou todas as coisas a seus pés e o constituiu como cabeça sobre todos e sobre a sua igreja. Meus irmãos, o nome de Jesus, ele é poderoso, ele é elevado, ele é excelso. A Bíblia diz que todos os espíritos têm que se sujeitar ao nome de Jesus por conquista dele. Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que despojando os principados e as potestades, publicamente, Jesus os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ao nome de Jesus, meus irmãos, todos devem se sujeitar, porque ele reduziu a nada todos os principados e potestades. Jesus os venceu, os despojou, os aniquilou na cruz. É por isso que Jesus, ele nos afirma que no nome dele nós também expulsaríamos demônios, porque o nome dele está acima de todos. Foi ele mesmo quem derrotou Satanás, suas hostes, e o venceu. Quando nós falamos o nome de Jesus, o seu nome carrega e comunica em si o poder, a majestade, a autoridade daquele que o possui. Jesus, em Mateus 28 e 18, ele disse assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu
e na terra. E é no seu nome que ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos falando daquele que afirmou a João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nas suas mãos, meus irmãos, estão as chaves de todo domínio. Aquele que tem a chave é aquele que autoriza, aquele que abre. Quando abre, ninguém fecha. Quando fecha, ninguém abre. Quando ele diz que eu sou o primeiro, sou o último, eu sou aquele que tem as chaves do inferno, da morte, ele está dizendo que em suas mãos está todo o poder, toda a autoridade, e ao nome de Jesus todo joelho deve se curvar e deve reconhecer que ele tem poder. Meus irmãos, Jesus nos outorgou o uso do seu nome, e não só nos deu autorização para usá-lo, mas como ele também nos ensinou, nos incentivou a proclamá-lo, a usá-lo e a depender unicamente dele. Quando Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele disse que quando nós fôssemos orar, a nossa oração só seria ouvida, ela só seria respondida pelo Pai, se essa oração fosse feita em seu nome. É por isso que quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. Em João 16 e 23, Jesus disse: em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. 16 e 24 de João, ele diz: até agora nada tendes pedidos em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nós devemos orar em nome de Jesus, porque ele afirmou em João 14, 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. De forma que entendemos que as nossas orações só são respondidas por causa do nome de Jesus. Elas só são atendidas, não por causa do nosso mérito, mas por causa do mérito de Jesus. Meus irmãos, o Pai sempre ouve seu Filho, e por isso que nós somos incentivados a orar em nome dEle, porque se nós orarmos em concordância com a sua vontade, é o mesmo que Jesus estivesse orando por nós. Por isso nós estamos certos de sermos atendidos. Ele toma o nosso lugar. Paulo foi tão ousado ao afirmar que no nome de Jesus, quando nós orarmos, nós poderemos até pedir algo que parece ser impossível acontecer. Em Efésios capítulo 3, no versículo de número 14, Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Qual nome? O nome de Jesus. E ele diz que ora, no versículo 19, para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é considerada a oração mais ousada do apóstolo Paulo. Você já parou para pensar sobre o que é ser cheio, tomado, inundado por toda a plenitude de Deus? Olhe para você, você reconhece suas limitações, suas falhas, seus dilemas, seus medos, suas dúvidas, seus problemas. Mas aqui Paulo está afirmando que toda a família, seja no céu, seja na terra, quando ora em nome de Jesus, ela pode não ser só cheia do amor dele, mas como ser tomada pela plenitude de Deus. Jesus não nos ensinou apenas a orar em seu nome, mas Jesus também disse que em seu nome nós poderíamos viver, desfrutar, vivenciar o sobrenatural de Deus. Ele disse em Marcos 16, 17 e 18, capítulo 16, versículo 17 e 18: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Diga assim comigo: aqueles que creem.
há alguns que defendem que o que Jesus vai ensinar aqui era limitado apenas aos irmãos da igreja primitiva, era limitado apenas à atividade apostólica para a fundação da igreja de Cristo. Mas nós cremos no que Jesus está dizendo. Ele não disse que esses sinais seguiriam apenas a igreja do primeiro século, ele não disse que esses sinais seguiriam apenas os apóstolos, mas ele disse: todos aqueles que creem. Quantos aqui creem? Digam glória a Deus. E ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus irmãos, pode parecer impossível para os homens, e de fato é. Toda vez que algo milagroso acontece, as pessoas ficam espantadas, como ficaram com Pedro e João. Pedro perguntou: por que vocês estão olhando atônitas para nós, como se nós tivéssemos algum tipo de poder especial para fazer isso? Pedro logo reconheceu: esse homem está de pé, e ele foi restaurado por causa do precioso nome daquele que vive, e em suas mãos tem todo o poder. Ao nome de Jesus, nós podemos vivenciar, desfrutar do sobrenatural. E que sobrenatural é esse? Jesus disse que ao seu nome poderíamos libertar os cativos. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Meus irmãos, quantas pessoas cativas, quantas pessoas carecendo de libertação. E é óbvio, nós não podemos espiritualizar tudo, demonizar tudo. Nós temos que ter discernimento e sabedoria de Deus, mas discernimento para saber reconhecer quando há possessão, quando há alguém cativo, endemoniado. Eu me lembro certa vez, ao chegar na casa de uma senhora, convidado ali para orar, porque há uma semana ela tinha vindo do médico, e ela toda a vida teve uma saúde normal, mas há uma semana ela estava surda, estava sem apetite, se defiando em uma cama e não conseguia andar. E eu estava num culto de oração na congregação, e chamaram para a gente lá, e eu entrei naquela casa. Quando eu estendi as minhas mãos para orar, a filha dela caiu possessa. E naquele momento, quando a filha dela caiu possessa, nós repreendemos o nome de Jesus, e aquele espírito maligno saiu. A mãe sentou na cama, e quando ela sentou na cama, ela olhou, e eu chamei ela pelo nome, e ela respondeu, e ela já estava sem surdez. Sabe o que acontece? O inimigo tem escravizado muitas pessoas, tem dominado muitas pessoas, tem possuído muitas vidas, porque vivem na prática do pecado, em desobediência a Deus. Mas Deus outorgou autoridade no precioso nome de Jesus. Deus deu autoridade à sua igreja, não porque nós possuímos algum mérito em nós mesmos, mas não. Jesus está afirmando: em meu nome expulsarão demônios. E creio numa coisa: Jesus não disse que apenas os apóstolos ou os pastores expulsarão demônios. Mais uma vez, diga comigo: e estes sinais seguirão aos que creem. Viva uma vida de comunhão com Deus, meu irmão. Viva uma vida na realidade do sobrenatural de Deus, meu irmão, e você verão coisas sobrenaturais acontecer, não para a sua exaltação, não para a sua glória, mas para a glória e exaltação do poderoso, sublime, majestoso nome de Jesus. Nós precisamos, meu irmão, levar o nome de Jesus aos oprimidos, aos cativos, aos possessos, principalmente num país onde pessoas vivem presas à idolatria, à feitiçaria, possuída por espíritos malignos. Quantas pessoas vivendo no engano e na mentira, invocando espíritos malignos, pensando em estar falando com parentes mortos, enquanto demônios os enganam. Quantas pessoas estão se curvando diante de ídolos, enquanto a palavra de Deus vai dizer que estão se curvando diante de demônios. Meus irmãos, ao nome de Jesus, nós podemos repreender e manifestar a glória de Deus na vida daqueles que precisam. Em Lucas 10:17, os discípulos voltaram para Jesus, alegres, animados, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem, ou nos submetem. E ele diz: não pelo nosso nome, mas pelo teu nome.
Aleluia. Que o nome de Jesus esteja na sua boca. Que o nome de Jesus seja levado para você a todas as pessoas, ao nome de Jesus. E é óbvio que nós estamos falando que tudo isso é para o engrandecimento e a glória de Deus. Jesus disse que em seu nome, além de orar, nós poderíamos viver o sobrenatural, não só libertando os cativos, mas como também curando enfermos. Ele disse: em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, afirma que se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, para que estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meus irmãos, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando ao Senhor, por 3 anos não choveu, e novamente tornando a orar, o Senhor enviou chuva sobre a terra de Israel. Agora é preciso ter um cuidado, porque há 2 extremos que têm conduzido os crentes hoje em dia. Existem aqueles que não creem mais que Jesus pode curar hoje. Existem aqueles também que não creem na atualidade da operação sobrenatural, do poder de Jesus. Mas nós afirmamos: sim, Ele pode curar, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua tendo todo o poder em suas mãos. Mas enquanto existem aqueles que acham que Jesus não cura mais, existe um outro extremo também, são aqueles que acham que Jesus vai curar a todos, e é toda enfermidade que nós vamos estender as nossas mãos, e Ele vai curar. Meu irmão, eu quero te ensinar o que Jesus nos ensinou, narrando nos evangelhos, ou melhor, o que foi descrito nos evangelhos por Lucas em capítulo 8, quando ali nos fala acerca da cura de um leproso. Ele chega diante de Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele pode, tem todo o poder, mas Ele é soberano. Paulo, que tantas vezes orou para os enfermos, eles foram curados. Paulo, que orou para Eude, que ele foi ressuscitado. Paulo, que tantas vezes orou por muita gente, coisas milagrosas aconteceram. Chegou uma vez que ele disse ter um espinho na carne, que ele orou a Deus por 3 vezes, e a única coisa que Deus lhe respondeu foi: a minha graça te basta. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a você aqui hoje: não é porque uma oração não foi respondida, não é porque uma cura não aconteceu no seu tempo, é que o poder de Deus foi esvaziado das suas mãos. Ainda no nome de Jesus, enfermos são curados, ainda no nome de Jesus o sobrenatural acontece, ainda pelo poder do nome de Jesus, milagres podem acontecer, mas que tudo isso venha convergir para a exaltação, para a glória e para o louvor do poderoso Deus. Para aqueles que duvidam, eu deixo a palavra de Jesus que Ele direcionou a Marta, dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Ah, meu irmão, Deus é poderoso ainda, Ele ainda faz milagres. Eu preciso contar. Cadê meu filho Heitor? Está lá atrás, está dormindo. Eu tenho um filho hoje que está com 3 anos de idade. Se ele tivesse acordado, vocês iam ver ele, que estava andando nessa igreja toda. Aos 4 meses de idade, ele foi diagnosticado com leucemia linfática aguda. Foi desenganado pelos médicos aqui em Mariana, que disseram: ele não chega em Belo Horizonte com vida. O Heitor sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias, uma de 56 segundos, uma de 2 minutos e a última de 7 minutos. Os médicos diziam: se ele sobreviver, ele vai ter muitas sequelas. Mas um certo dia, lá no CTI, a minha esposa, ouvindo um hino: o Deus que faz o cego ver, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Meu filho, entubado, os médicos esperando os rins parar, esperando o pior. Ele foi completamente restaurado e está aí vivo para a glória de Deus.
Escuta aqui uma coisa, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dor, o tamanho daquilo que chama impossível na sua vida, mas para Deus tudo é possível. Ao nome de Jesus, enfermos podem ser curados. Meus irmãos, Paulo disse que nós não devemos apenas orar em nome de Jesus, viver o sobrenatural em nome de Jesus, mas como dependentes de Deus, nós devemos fazer tudo em nome de Jesus para a sua glória. Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Meu irmão, quer viver a realidade do poder de Deus? Viva no nome de Jesus, dependa do nome de Jesus, creia no poderoso nome de Jesus. O objetivo dos primeiros cristãos era que o nome de Jesus, o Filho de Deus, fosse glorificado, reconhecido como deveria ser. Por isso que Pedro pregava com ousadia, se apossava do nome de Jesus com ousadia. É óbvio que vivenciando a realidade e carregando o nome de Jesus, a igreja sofreu oposição, perseguição, inimigos, demônios queriam sufocar e esconder de todos o maravilhoso nome daquele que tem todo o poder. Sabe por quê, meu irmão? O inimigo quer que você seja uma testemunha silenciosa de Jesus. O inimigo quer fazer de você um agente secreto do reino, que não fale no nome de Jesus, não ore em nome de Jesus, não proclame o nome de Jesus. E em nome de Jesus, como pastor dessa igreja, eu quero incentivar a você, exortar a você, motivar a você. Todo e qualquer problema que você enfrentar à sua frente, seja com alguém no trabalho, alguém em casa, alguém na família, onde for, você vai ser um proclamador do poder do nome de Jesus. Você vai dizer: olha, Ele é soberano e Ele faz o que quiser. Em suas mãos, Ele tem todo o poder, mas Ele faz tudo conforme a sua vontade. Mas Ele pode todas as coisas. Ao nome de Jesus, tudo pode ser realizado. E olha, você fique certo que haverá pessoas que não vão gostar da proclamação do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o inferno teme esse nome, porque sabe que quem carrega o título desse nome, ele detém toda a autoridade, todo o poder, todas as coisas em suas mãos. O inimigo sabe que se você abrir a sua boca onde você trabalha, onde você está com pessoas e proclama o nome de Jesus, as trevas terão que recuar, cativos poderão ser libertos, e pessoas podem ficar livres de toda culpa, de todo pecado, de toda condenação, para a glória de Deus. Agora eu quero que você, nesse texto que nós lemos, veja comigo, baseado no texto que nós lemos, que haverá sempre 3 tipos de atitudes em relação ao nome de Jesus. Primeiro, nós vamos ver que sempre haverá aqueles que proclamam com ousadia o nome de Jesus, e esse povo deve ser a sua igreja, porque exclusivamente a sua igreja Deus lhe outorgou autoridade para falar em seu nome. Meus irmãos, a Bíblia diz em Atos 3:6 que Pedro e João estão subindo ao templo à hora da oração, para viver um momento de comunhão intensa com Deus, mas ali eles são interpelados por um pedinte, por um homem que há 40 anos ele está paralítico, pedindo esmola. E de repente, quando ele pede eles alguma coisa, Pedro diz assim: olha para nós não temos ouro nem prata, mas tem algo que sempre temos, tem algo que nós temos sempre e nunca esgota como recurso. Olhe para nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. O poder de Deus, o nome de Jesus, ele foi outorgado a todo filho que confessa Ele como Senhor e Salvador, está cheio do seu Espírito. E não importa a sua classe social, não importa a situação que você estiver atravessando, por mais fraco, desanimado que você esteja, eu quero falar com quem está em casa agora. Às vezes pode ter alguém que está deitado, quem sabe desanimado, pensando em parar,
desacreditado, não crendo mais. Se você ousar nesse momento proclamar o nome de Jesus, Deus é poderoso para te libertar, para te levantar, para te curar, para te restaurar para a glória dele. Meu irmão, a igreja carregava esse nome a fim de glorificá-lo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Os judeus perguntaram eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Eles pensaram que Pedro e João poderiam falar assim: ó, foi em nosso nome mesmo, nós temos artes mágicas. A Bíblia diz que demônios, falsos profetas podem realizar milagres, mas olha, somente os servos de Deus, quando realiza alguma coisa em nome de Jesus, direciona toda a glória para Jesus. Existem muitas pessoas que têm usado erroneamente o nome de Jesus para o seu próprio engrandecimento. Esses naquele dia serão rejeitados pelo Senhor. Eles dirão: em teu nome fizemos isso, isso, isso. Mas Jesus falará: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O verdadeiro servo de Deus que usa o nome de Jesus com temor, ele glorifica e exalta a Jesus. Eles disseram assim: olha, em nome de quem vocês fizeram isso, esse milagre? E Pedro respondeu: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Meu irmão, Pedro carregava esse nome, a igreja carregava esse nome, e eles desejavam proclamar com autoridade esse nome. Quando os principais de Israel interrogaram os apóstolos acerca da cura daquele homem, eles disseram em Atos 4, 8 e 10: autoridades do povo e anciãos, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado entre vós. A igreja carregava tanto esse nome, que ela proclamava que o único jeito de ser salvo era mediante o nome de Jesus. Meu irmão, a igreja precisa proclamar mais o nome de Jesus, porque hoje parece que Jesus tem outros nomes concorrentes, mas isso é uma concorrência falsa. Nenhum outro nome existente pode salvar, pode perdoar pecados, pode purificar pecados. Nenhum outro nome pode nos conceder a vida eterna e a verdadeira comunhão com Deus. Somente o nome de Jesus. Pedro diz em Atos 4 e 12: e não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação, pois nenhum outro nome é dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Em Atos 2 e 21 ele disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 de João 2 e 12 diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu quero dizer para todos que estão aqui essa noite, que somente pelo nome de Jesus os pecados podem ser perdoados, e somente um nome é poderoso para apagar toda dívida e toda culpa pelo pecado, e esse nome é o nome precioso de Jesus. A pergunta que eu faço a você: você tem carregado esse nome? Você tem proclamado esse nome? Ou você tem sido silenciado? Ou você tem sido amordaçado? Certa feita, ouvindo um autor, eu achei interessante um comentário, lendo um autor, ele dizia que antes, a igreja primitiva, ela com ousadia proclamava que o nome de Jesus deveria ser reverenciado, porque Ele é Senhor sobre todos, e que aceitando os homens hoje ou não, haverá um dia em que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Meus irmãos, foi por causa desse nome que o Império Romano perseguiu os cristãos. Olha aqui para mim, o Império Romano aceitava todos os tipos de divindades. Ora, em Roma havia o panteão, a Grécia
era mãe de todas as divindades, por que é que o nome de Jesus causou tanto ciúme, causou tanta perseguição? Porque a igreja primitiva não colocava o nome de Jesus como mais um entre os demais, mas ela dizia: Jesus Cristo é o Senhor. Não negociava. É por isso que muitos morreram na arena, devorados por leões. É por isso que muitos, quando eram obrigados a se curvar perante o imperador e o reconhecê-lo como um ser divino, eles não reconheciam, não se prostravam, porque eles criam: somente ao nome de Jesus nós devemos nos prostrar, somente ao nome de Jesus nós devemos adorar. Agora, como é que a igreja está hoje? A igreja parece que está com o nome de Jesus aqui dentro do bolso, e quando tira, está parecendo fazer assim: ó, vocês me dão licença aí? Eu tenho mais uma coisinha aqui para apresentar. Vocês me desculpam até citar o nome dele. Ei, sejamos tomados pela ousadia do Espírito Santo aqui essa noite. Nós somos os embaixadores do reino dele aqui nesse lugar. Ao nome de Jesus, todo joelho deve se curvar e ele deve ser adorado. Meu irmão, levante o seu olhar, seja cheio da graça de Deus aqui essa noite. E todo lugar, com todas as pessoas, em todas as suas orações, o primeiro nome que deve vir à sua boca é o precioso nome de Jesus Cristo. Agora, a igreja primitiva carregava esse nome, mas a segunda verdade de 3 que eu aprendo nesse texto é que sempre haverá aqueles que se opõem ao nome de Jesus. Vocês leram comigo que os principais, no capítulo 4 de Atos, no versículo 16, eles vieram até os apóstolos, eles se reuniram dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas olha o versículo 17: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha aqui para mim, meus irmãos, nós não estamos, como diz um autor, num parque de diversões. Sabe por que muitas vezes muitas pessoas têm sido bem aceitas em muitos lugares? É porque têm negado o nome de Jesus. Conseguiram incutir na cabeça de muitos que 3 coisas não se discute: não se discute política, não se discute futebol e não se discute religião. Se você não é adepto a discutir político, eu lamento, porque nós temos que discutir sim, e observar melhor os nossos governantes e saber escolher com sabedoria. Se você não quiser discutir futebol, tudo bem, pode ser que o seu time não esteja na Série A do campeonato, mas se tem uma coisa que o cristão não pode se negar a fazer, eu não deixo de falar do nome precioso de Jesus. Eu não deixo de falar no nome que é poderoso, o nome que é soberano, o nome que é maravilhoso. Eu não deixo de falar nesse nome, porque é nesse nome que eu tenho acesso a Deus, é nesse nome que enfermos são curados, é nesse nome que demônios são expulsos, é pelo nome de Jesus que nós somos salvos. O que nós vamos fazer com ele? Ameacemos-los. Eles não podem falar. Meu irmão, só há um que se interessa com o silêncio da igreja: é o próprio diabo. Porque ele sabe que se nós levantarmos o nome de Jesus, pessoas que estão presas no pecado poderão ser libertas. Quantos de vocês que estão aqui, que estavam presos em toda sorte de pecados e iniquidades, estava perdido, sem sentido, querendo até tirar a própria vida, mas um dia o nome de Jesus ecoou aos seus ouvidos? O nome de Jesus. Olha, meus irmãos, eles ameaçaram eles. No versículo 18 a Bíblia diz: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha aqui para mim, meus irmãos, se você ler as páginas dos livros da história da igreja, você vai ver que muitos dos nossos irmãos
perderam famílias, perderam bens, perderam filhos, simplesmente e puramente por proclamarem o nome de Jesus. Irmãos, hoje na Coreia do Norte, na China, Nigéria, países da janela 1040, estão tendo seus bens confiscados, seus filhos mortos, unicamente por professarem a fé no nome de Jesus e por eles não negarem. Eles são perseguidos e torturados. O nosso presidente teve autoridade e ousadia para dizer à ONU no seu discurso agora que ele é contra o sentimento de cristofobia no mundo. A mídia não fala isso, mas o cristianismo hoje é a religião mais perseguida no mundo. No mundo. Principalmente nos países comunistas, socialistas, que se declaram ateus. Olha o que a Rússia de Stalin fez com o mundo, com os cristãos. Muito se fala do que o nazismo fez com os judeus, e deve falar mesmo, mais de 6 milhões de judeus. Mas muitos esquecem do que o comunismo russo fez com os cristãos. Sabe por que esses irmãos morreram e estão morrendo? Por proclamar o nome de Jesus. Agora eu pergunto você uma coisa: com a liberdade que nós temos, nós não estamos proclamando, e se formos perseguidos? Eu quero falar com você que sempre haverá aqueles que se opõem ao nome de Jesus. Eles vão dizer: olha, não falem, não ensine no nome de Jesus, porque eles não suportam o senhorio de Jesus. Mas a igreja sempre terá, e o Senhor sempre contará com seus fiéis na terra, que não negociam o nome de Jesus, que não se envergonham do nome de Jesus, que pelo contrário se curvam ao nome de Jesus e diz: quer aceitem ou não, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e ao seu nome seja a glória. Meus irmãos, o que me encanta, eu vou terminar agora, é que os apóstolos, quando foram soltos e voltaram, eles reuniram a igreja para fazer o quê? Para orar. E qual foi a oração da igreja? Isso me espanta. Olha o que é um povo tomado pelo Espírito de Deus. A partir do versículo de número 23, a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 23 de Atos: e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Primeira coisa, eles reconheceram que Deus é Senhor sobre tudo, e que antes de obedecer a homens, nós devemos obedecer a Deus. E eles vão dizer, olha, versículo 26: levantaram-se os reis da terra, e entre os príncipes se ajuntaram um a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Aí no versículo 29 eles dizem assim: olha, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos o quê? Que falem com toda ousadia a tua palavra. Meu irmão, os discípulos poderiam estar orando dizendo assim: Senhor, o Senhor quer saber de uma coisa? Esse negócio de pregar em seu nome é muito perigoso. Graças a Deus que o Senhor nos soltou, e agora nós vamos para casa ficar quietinho, deixar a poeira abaixar. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo não, ela não negocia o nome de Jesus. Eles oraram pedindo: Senhor, nos conceda mais ousadia para proclamar o teu nome e a tua palavra. E eu encerro com você, cadê o ministério de louvor? Eu encerro com você dizendo o versículo 30. A oração deles, que enquanto eles pregassem a palavra com ousadia no nome de Jesus, eles disseram: enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha aqui para mim, meus irmãos. Eu me lembro do meu pai me dizendo sempre: você quer ver coisas
maravilhosas e sobrenaturais acontecer, pregue o evangelho para as pessoas. Que diante de situações que parecem impossíveis aos homens, Deus vai revelar o seu poder. A Bíblia diz que enquanto eles iam anunciando a palavra, Deus cooperava com eles. Oh, meu irmão, fica de pé no seu lugar agora em nome de Jesus. Existem muitas pessoas aqui hoje que Deus está despertando para um novo tempo na sua vida. Meu irmão, às vezes egoisticamente nós concentramos a nossa oração pedindo para que Deus atenda aos nossos desejos e caprichos. Mas há um desejo ardente no coração de Deus que se instale em nós também esse desejo. É que tenhamos ousadia para proclamar o seu nome a todas as pessoas. Mas pastor, eu nunca vivenciei uma realidade do sobrenatural de Deus. É por isso que Deus está falando com você aqui essa noite. Se você proclamar com ousadia o nome dele, ele disse que demônios serão expulsos, enfermos serão curados, e muitos em seu nome serão salvos. Há 3 tipos de comportamentos em relação ao nome de Jesus: aqueles que abraçam o nome dele, não negociam o nome dele, e usam o nome dele com ousadia por onde for, com autoridade. Mas você também verá aqueles que se opõem ao nome de Jesus, vão querer silenciar, te humilhar, te desprezar. Mas faça como a igreja, em face a toda perseguição, dobre os seus joelhos, se humilhe na presença do Senhor, e ao invés de pedir, como se diz, livramentos, você vai pedir a Deus mais ousadia para proclamar o nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Oh, aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Arabachei que anda lagaramanai. Jesus, 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 Jesus. Diga o nome dele, Jesus, Jesus, Jesus. Que alarabacharabacoderebe andalagarabai. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Realidades podem ser transformadas pelo nome de Jesus. Que andalarabachandalagarabai. Proclame o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Pregue o nome. O seu nome está acima de todo nome. Toda potestade deve se curvar, deve reverenciar o poderoso e sublime nome daquele que vive para sempre. Aleluia. Escuta aqui uma coisa. Escuta aqui uma coisa. Aquela liderança, ela achou que tinha matado Jesus, e eles haviam cessado de falar no nome dele. O problema é que eles esqueceram que a cruz, ela foi a última palavra dos homens. Mas o túmulo vazio no terceiro dia foi a última palavra de Deus. Quando eles disseram: em nome de quem vocês fizeram isso? Eles pensaram que os apóstolos falariam: em nome do nosso nome mesmo.
Mas quando eles disseram em nome de Jesus, eles tomaram um espanto, porque eles pensaram assim: mas esse Jesus não está morto? Porque eles não haviam tido um encontro com Jesus ressuscitado do terceiro dia. Quando você proclama o nome de Jesus, você está dizendo: Ele está vivo. Ele está vivo e Ele reina para todo sempre. Aleluia. Jesus, o seu nome é Jesus. Não se envergonhe do nome de Jesus. Nesse nome há poder.